Então, quando eu digo que eu acredito que o Boulos estará no segundo turno e que o candidato que estará com o Boulos provavelmente será o Ricardo Nunes e não o Pablo Marçal, não é mero achismo. É o que os dados passados dão a entender, inclusive, sobre o eleitorado de esquerda em São Paulo, sem falar, inclusive, na força de transferência de voto que o Lula tem e que já fez o Guilherme Boulos, por exemplo, herdar mais 6 pontos que ele tinha herdado do Lula em relação a quem votou em Lula em 2022 e que estaria agora declarando voto no Guilherme Boulos. Na pesquisa divulgada ainda em agosto, no finalzinho de agosto ali, apenas 44% do eleitorado do Lula iria votar no Guilherme Boulos. Agora os tracks internos da campanha do Boulos, por exemplo, apontam que esse número já subiu para 50%. Então, depois que o Lula apareceu na primeira peça publicitária do Boulos, no horário eleitoral, ele já subiu 6 pontos dentro desse universo de transferência de votos. E a pesquisa foi feita, melhor dizendo, na última terça-feira, tá? Foram ouvidos na terça e na quarta. 1.204 eleitores e o Ricardo Nunes aparece com 27%, o Guilherme Boulos aparece com 25% e o Pablo Marçal aparece com 19%. Nas pesquisas, inclusive anteriores, aparece aqui, o Boulos aparecia com 23%, o Ricardo Nunes aparecia com 22% e o Marçal aparecia com 22% também. O Boulos subiu 2 pontos, o Ricardo Nunes subiu 4 e o Pablo Marçal caiu 3. Tá? Então você tem aí ainda um cenário muito grande para o Guilherme Boulos crescer, que não é uma mera opinião minha, como as pessoas estão falando. É uma análise. É claro que pode acontecer diferente, pode, porque é uma análise, mas a minha análise não é baseada em achismo, ela é baseada nas informações que a gente tem aqui. E aí o que aconteceu? Vários portais divulgaram, inclusive, que o Bolsonaro estaria dando, em tese, bye-bye para o eleitorado de São Paulo. Por quê? Porque ele não compareceria mais em São Paulo neste primeiro turno das eleições. O Bolsonaro só voltaria a aparecer em São Paulo no segundo turno das eleições e já estaria dando ali como certo, praticamente, que ele não irá apoiar o Ricardo Nunes no primeiro turno, mas que pode apoiar o Bolsonaro, ou melhor, o Ricardo Nunes no segundo turno. Né? Isso tá claro. E aí, percebendo tudo isso que a gente está vendo acontecer, envolvendo ali essa treta do Bolsonaro, Pablo Marçal e Silas Malafaia, e o Bolsonaro não quer apoiar o Nunes, mas quer apoiar o Nunes, a equipe do Nunes se antecipou, procurou o pastor Silas Malafaia, procurou líderes religiosos lá em São Paulo para que eles comecem a atacar o Pablo Marçal. Por quê? Eles perceberam que o público evangélico será decisivo na eleição de São Paulo. E, inclusive, Bolo, se liguem nisso aí, tá? O Pablo Marçal cresceu 10% no universo do público evangélico, enquanto o Ricardo Nunes cresceu 8%. E aí, pastores em São Paulo estão sendo municiados com vídeos pela equipe do Ricardo Nunes para poder expor quem é o Pablo Marçal. Quando eu falo aqui que sou ex-crente, muita gente às vezes não consegue entender o porquê. Eu não vou entrar em muito detalhe, né? Mas um dos motivos que me fez deixar a cristandade protestante é saber, por exemplo, que lamentavelmente uma parcela significativa do povo cristão protestante apoia pessoas como o Pablo Marçal. Um cara que é envolvido com criminalidade, né, na sua adolescência, no seu início da idade adulta, outras denúncias graves que envolvem o Pablo Marçal, ataques à própria religiosidade, mas não importa para parte do público religioso isso. O que importa é o que eles querem que o Pablo Marçal, em tese, aparenta ser. E olha o que diz o material publicado aqui na coluna da Bela Megali. Campanha de Nunes vê evangélicos e Malafaia como único caminho para a queda de Marçal. E aí tá aqui, ó. Integrantes da campanha de Ricardo Nunes, do MDB, avaliam que hoje só existe uma maneira de Pablo Marçal perder eleitores na disputa pela Prefeitura de São Paulo: sofrer desgaste entre os evangélicos. O prefeito coloca em campo, nesta quinta-feira, hoje, sua estratégia para minar o adversário nesta frente. A campanha de Nunes vai vincular uma propaganda que mostra o influencer ironizando o rei Salomão, figura central da Bíblia. A gravação, o Pablo Marçal diz que Salomão é venerado e respeitado por todos, menos por Pablo Marçal. E ele ainda emenda o seguinte, dizendo que, comparado a ele, o Salomão seria um neném, tá? A ideia é que essa seja a primeira de uma série de peças publicitárias calçadas em falas de Marçal que tem o objetivo de desidratá-lo entre os evangélicos. A leitura da campanha de Nunes e de seus aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e como eu falei, inclusive, alguns dias atrás, o não apoio claro do Bolsonaro ao Nunes enfraquece o Bolsonaro em São Paulo e fortalece o Tarcísio, não só em São Paulo, como uma nova liderança da direita ligada ao bolsonarismo no Brasil, tá? Como governador Tarcísio de Freitas, é o que o embate
é o que o embate do influencer com o pastor Silas Malafaia, né, deflagrado após o 7 de setembro na Avenida Paulista, abriu para mostrar aos evangélicos as contradições do candidato do PRTB. Massal disse que Malafaia o proibiu de subir no carro de som na manifestação. O pastor então gravou um vídeo no qual chamou o influencer de megalomaníaco e afirmou que ele foi vetado porque chegou ao local após o encerramento das falas. O episódio deu início a uma série de embate entre ambos. Em paralelo, Nunes vem intensificando as agendas com lideranças evangélicas e após o 7 de setembro esteve em 2 eventos do segmento acompanhado de Tarcísio de Freitas. Na quarta-feira, o pastor participou de uma reunião com cerca de 500 pastores para traçar estratégias para alavancar sua candidatura. Tarcísio também esteve na agenda. E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, o material que está aqui, ó. Se vocês observarem o que diz aqui o material. Pastores entram em campo contra Pablo Massal, o material de hoje, ó. Lideranças evangélicas alinhadas ao prefeito Ricardo Nunes traçaram a estratégia para reverter o voto dos fiéis paulistanos que hoje estariam majoritariamente com Pablo Massal.